Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Obrigado por estar conosco hoje. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, John Rosenstern, Dave Smith, e é um privilégio estar com você, saiba disso. Se você nos acompanhou no programa de ontem, você vai se lembrar do que eu quis dizer. O tempo acabou enquanto eu dava uma ilustração. E vou continuar hoje. Eu mencionei como tive o privilégio de ministrar com um dos maiores pregadores pentecostais de todos os tempos. E não era que ele era um erudito bíblico, ainda que eu nunca conhecia alguém que conhecia a Bíblia como ele conhecia. Mas ele tinha uma unção sobre o ministério dele que era fenomenal. E no primeiro culto que eu estava, aonde ele ministrou, foi um culto para pregadores em Louisiana. A Francis não tinha ido comigo naquele dia por alguma razão. E eu nunca tinha escutado falar daquele irmão, quanto mais escutado ele pregar. E o Espírito de Deus se moveu de uma maneira poderosa naquela manhã, como nunca vi em toda a minha vida, para ser sincero. E ele começou a pregar e ele nem terminou sua mensagem. Ele estava falando sobre quando ele era mais jovem, ele estava muito desencorajado e quase chegou a desistir. E que ele estava em uma conferência e um dos pregadores, e eu hesitei um instante porque esse pregador construiu a igreja da Assembleia de Deus em Nova York. Eu não sei aonde fica agora, mas na época era ao lado do Madison Square Garden. Quando eu ia pregar em uma cruzada lá, eu andava para lá todos os dias. E ele disse que estava muito desencorajado, quase desistindo. Quando ele foi para aquele altar, esse irmão que estava ministrando, que pastoreava a igreja que mencionei em Nova York, ele orou e pediu ao Senhor que ele imponha as mãos sobre mim. E ele disse que foi quando o Espírito de Deus tocou nele e ele viu como um oceano com águas tão limpas que dava para ver através dela, e lavou todo o lixo da vida dele. Ele disse que o lixo e as coisas que ele nem sonhava que estavam ali, lavou tudo, tocou a vida dele e o lavou. Então, ele estava pregando naquela manhã em Monroe, Louisiana, e ele nem terminou de pregar. E eu mencionei no programa de ontem que ele declarou, e eu nunca esqueci: se você for além da cruz, você se desviou. Você se perdeu e se desviou. E ele foi até o altar chorando e disse: Deus, que esse homem, esse pastor que estava pregando naquela manhã, que ele imponha as mãos sobre mim e ore. Foi quando ele teve aquela visão, e por aí vai. E ele disse que por 2 anos, em todo o culto onde ele estava, e ele disse que ia para cultos quase que toda a noite da vida dele, na época, eu vi alguém salvo ou batizado com o Espírito Santo, uma coisa ou outra, isso em todos os cultos. Então, naquela manhã, o Espírito de Deus rompeu na mensagem dele, e eu vi pregadores descendo, correndo até o altar para chegar no altar. E isso é avivamento, quando pregadores que estão clamando a Deus, literalmente correndo, eu os vi, eu estava junto com eles. E então a frente da igreja estava cheia de pregadores, chorando muito diante do Senhor, enquanto Deus os tocava. Para continuar minha história, eu preguei no Conselho Geral do México, e eu esqueci qual era a cidade.
e tinha uma multidão boa ali. Eu não sabia nada do que estava acontecendo naquela noite. E eu pedi ao Senhor: oh Deus, me unge como o Senhor ungiu o nosso irmão. E eu não sabia, mas estavam chegando a um ponto onde alguns diziam: você pode ser cheio do Espírito Santo sem falar em línguas, e outras pessoas diziam que não. Muita coisa estava acontecendo, mas o Senhor se moveu no culto daquela noite. E eu vi aqueles pregadores descendo até o altar e chorando muito. E os líderes, depois do culto, me disseram que aquilo mudou tudo que aconteceu no México em relação ao batismo com o Espírito Santo. De qualquer maneira, naquela manhã, enquanto os pregadores estavam clamando diante de Deus no altar, e eu estava desencorajado, não vou entrar em detalhes do porquê, mas eu estava, e eu pedi ao Senhor que esse irmão imponha as mãos sobre mim e ore por mim. E tinham centenas de pessoas naquele altar ali. E então vi ele ir até o final, voltar, parar ao meu lado e impor as mãos sobre minha cabeça e disse: abençoe esse garoto, Deus. Ou uma terminologia assim. Mas aquilo mudou tudo em minha vida naquela manhã, no culto daquela manhã. Enquanto o Espírito de Deus se movia, é disso que precisamos desesperadamente em nossas igrejas. A mesma coisa que aconteceu no México. Me disseram depois do culto que tudo foi transformado enquanto o Espírito de Deus se movia, e eu preguei sobre o tópico: existe um rio, aleluia, existe um rio que nunca vai secar, glória a Deus. E senhoras e senhores, esse rio ainda está fluindo. Esse rio ainda está fluindo. E alguns aqui precisam de um toque de Deus em sua vida e em seu coração agora. E Pai Celestial, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor, através do Teu Espírito, nós colocamos a mão na cabeça desse homem, mulher, menino ou menina. No poderoso nome de Jesus, alguns precisam do batismo com o Espírito Santo. E os outros, Deus, precisam de ser cheios do Espírito Santo. E peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar essa pessoa. Alguns já não sentem seu Espírito em meses, talvez anos. Toque a vida deles, toque o coração deles, Senhor. Pelo poderoso Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus Cristo. E toque essa alma e levante ela acima das trevas e plante os seus pés em solo firme. Levante suas mãos aonde você está. Se você precisa do batismo com o Espírito Santo, comece a falar as palavras que fluem em seu coração agora. Declare: glória a Deus, enquanto o Espírito Santo te capacita. Comece a declarar o que Ele está te entregando. Ele quer te encher e Ele vai encher o seu coração até transbordar. Como o Senhor te ordenou, traga os seus vasos, não são poucos. Ele vai encher o seu coração com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Lance sua rede nas águas. Tem uma bênção esperando e você não vai contê-la. Lance sua rede nas águas, Ele está derramando a chuva sobre a sua vida. Oh glória, lance a sua rede nas águas. Há uma bênção esperando que você não pode conter. Lance a sua rede nas águas, Ele está derramando a chuva sobre você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Continue louvando a Deus, não pare, continue louvando, continue adorando. Ele quer fazer mais para você do que fez há uns minutos atrás, porque Ele te ama. Glória a Deus, Ele te ama. Irmão Swagger, você estava perguntando por que Deus não tem liberado
ou produzido a mensagem da cruz antes da maneira que está fazendo agora, da maneira que está acontecendo agora. Ainda assim, na vida do Aaron Trotter, eu estou lembrando de todas as vezes que você contou a respeito desse culto aonde você estava. Se eu estou correto, o tópico dele naquele dia era justificação. Ele estava ensinando e pregando sobre a justificação. Não, o tópico dele era: existe um rio. Eu já ouvi ele pregando sobre justificação no leste do Texas. Foi um mover poderoso. Sim, eu lembro que eu fui para debaixo do piano que estava na igreja. Eu nunca tinha escutado alguém pregando sobre justificação. Sim, esse homem entendia a justificação. Verdade. Entendia que se você fosse além da cruz, você se desviava e se perdia. Então essa é a base da mensagem da cruz, é a ênfase dela. Tenho tentado encontrar as palavras para explicar, porque a justificação não é apenas um evento. A justificação é um estilo de vida contínuo, é uma maneira de se chegar a Deus. Por isso o justo viverá pela fé. E quando não sabemos em que colocar nossa fé, nós barramos o rio, nós evitamos que o rio flua, atrapalhamos o fluir de Deus e frustramos a graça de Deus em nossas vidas. E é isso que homens de Deus que Deus usou como Aaron Trotter sabiam, aprenderam e entendiam de alguma forma. O poder do fluir de Deus depende da dependência e humildade do cristão em relação ao Calvário. Sim, por isso que todos os homens de Deus o Spurgeon, você pode ver no que ele escreveu. Ainda assim, hoje em dia, Deus liberou de uma maneira que muitos vão conhecê-la e entender. Você fez uma pergunta durante o intervalo, David, com o pregador que temos discutido, e acho que ele entendeu a cruz em relação à santificação. Eu acho que ele não entendeu, mas naqueles dias, porque havia uma ênfase pesada sobre o Espírito Santo, uma ênfase poderosa, creio que muitos viviam sem saber ou entender o que estavam vivendo. E eu sei que com isso você não tem o pacote completo, nem sei se posso usar esse termo, mas eu acho que provavelmente ele diria amém para tudo que falamos sobre a cruz, certo? E já escutei ele pregar várias vezes, e ele pregava a cruz constantemente, mas resumindo em palavras, como você pediu, o que acreditamos que o Senhor nos deu para passar para o povo, eu nunca escutei ele falar isso. E não acho que ele entendia, mas ele vivia aquilo. Sim, e esse é um conceito interessante. Você está entendendo? Estou, e creio que até mesmo hoje em dia existem pessoas que se encaixam nessa categoria. Mas o número de pessoas que precisam entender, quando ensinamos algo, não, só um instante. Se não pregarmos sobre o batismo com o Espírito Santo, as pessoas não serão batizadas com o Espírito Santo. Se não pregarmos salvação, a pessoa não vai ser salva. Sem a pregação da mensagem da cruz, aquele que nasceu de novo e confia em Cristo, eventualmente vai começar a viver através das obras e outras coisas. É verdade, isso se não pregarmos. E para a maioria das pessoas, agora isso está matando o processo de crescimento deles. Para alguns, talvez não seja, mas para a maioria vai ser, porque não tem como viver de maneira vitoriosa, e com isso digo, indo adiante, avançando em nossa caminhada com Deus, sem realmente entender o que Cristo fez por nós. O valor que a cruz tem que ser entendido e aceito. E a melhor maneira de fazer o povo entender isso é ensinar, é proclamar, é estar estabelecido. Você tem que estar enraizado nisso para que realmente venha dar fruto. Claro, então, eu creio que é o tempo de Deus, porque podemos fazer a mesma pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo, porque Deus esperou até 1900. Boa pergunta.
e voltamos também ao nosso texto em Daniel e vemos que tem um tempo determinado. E ainda assim, o mundo, como estudamos a história pentecostal, a gente vê um pouco do Pentecoste por toda a igreja, até na Idade das Trevas. Vemos exemplos de homens e mulheres que exibiram um certo conhecimento do carisma ou dos dons em operação. Então, não nos surpreende quando olhamos para a história e vemos a mesma coisa sobre as verdades de Deus e sobre a mensagem da cruz. Mas quando Deus está pronto para abrir uma porta de conhecimento e entendimento para o povo de Deus, não há nada igual. E em nosso livro, em Daniel, sei que muitas vezes falamos disso como se tivesse a ver com Deus trazendo conhecimento no sentido da mídia e das invenções. Mas no texto, a ideia de que Deus vai trazer conhecimento tem a ver com sua palavra. Concordo, porque isso está no texto e essa é a ênfase, que nos últimos dias Deus vai, e vou parafrasear aqui, irmão Swagger, Ele vai abrir o entendimento de quem Ele é e o que Ele fez de uma forma maior do que antes. E isso inclui o derramar do Espírito Santo por todo o mundo, dos anos 1800 até hoje. Inclui também a mensagem da cruz. Não é novidade, mas é o que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja no primeiro século. Mas agora dando a essa mensagem uma plataforma e tudo fazendo sentido nos últimos dias para impactar não só o corpo de Cristo, mas o mundo inteiro. E o principal é que isso funciona. Essa mensagem funciona, meu irmão, e nenhuma outra coisa vai funcionar. É verdade, exatamente. E temos que adicionar outro detalhe nisso aqui. As pessoas que escutam essa mensagem, se elas aceitarem, a vida delas será transformada gloriosamente. Mas se rejeitarem, a prisão vai ser o que vai acontecer. Eles não vão se perder, alguns até vão. Mas estou dizendo que eles vão viver acorrentados em sua vida. E isso não é algo agradável. Estamos discutindo algo aqui, a mensagem apostólica que Deus deu para a igreja desde seu nascimento. E pronto. A mensagem apostólica traz uma ênfase em algo específico que Deus quer restaurar para o corpo de Cristo. E acredito que essa é a última das mensagens apostólicas, a mensagem da cruz, porque tem a ver com tudo que veio antes dela. É o cumprimento de tudo. Estudando a reforma, eu olho e vejo que, saindo da Igreja Católica e das vinhas do catolicismo, que ainda está sobre muitos teólogos reformados, nós vencemos isso, tivemos o Pentecoste, no que diz respeito à ênfase do batismo com o Espírito Santo, e vimos até várias curas acontecendo, que foi um componente que também tinha se perdido na igreja por vários séculos. E agora vemos a justificação, a santificação, os dons restaurados para o corpo. Então você está correto, irmão Swagger. Essa mensagem apostólica não pode ser rejeitada, porque não é só a mensagem para a santificação, mas toda mensagem da igreja que foi dada desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, certo? E aconteceu, irmão Swagger, no mesmo procedimento da igreja primitiva. Sim, pois vemos na igreja primitiva, nos primeiros 15 anos, o carismata, o derramar do Espírito, os dons. Mas não havia entendimento sobre como viver para Deus. E a última coisa, isso aí, que Deus adicionou à igreja no primeiro século foi a mensagem da cruz e o entendimento de como viver para Deus, a separação da lei através do ministério de Paulo, mas foi a última coisa a ser adicionada. Sim, e o que isso nos diz? Se olharmos para o passado e dissermos, a última coisa foi adicionada. Quão próximos estamos da vinda do Senhor? Pois é a última mensagem apostólica que a igreja recebeu. Teria sido a era das trevas que veio e roubou coisas de nós 300 anos depois da primeira igreja. Então, quando a primeira igreja largou a cruz, ela morreu. Exatamente, ela morreu. Então, quando Deus traz de volta o que ele fez desde a idade das trevas até hoje,
e vemos essas coisas, eu digo que a mensagem do apóstolo Paulo, de Cristo e ele crucificado, o entendimento de como viver para Deus, separando o cristianismo do judaísmo, da lei judaica, entrando na nova aliança e com o Espírito de Deus, foi a obra ou a última mensagem apostólica que chegou para a igreja. Paulo, se você olhar para ele não era só um professor, mas ele foi o auge do Pentecoste. Ele era o carismata do Pentecoste com a doutrina de como viver para Deus adicionada à sua vida. Deus deu para o homem que foi o que mais perseguiu a igreja esse grande dom. Exatamente. Isso mostra a graça e misericórdia de Deus. Sim, mas em relação ao tempo, se você olhar para a história da igreja e olhar para onde estamos agora, e você pergunta por quê, honestamente não posso te dizer, mas quando olho para o tempo, eu vejo uma duplicação da igreja primitiva. O que vemos na vida de Paulo é que ele mesmo teve que experimentar isso. Ele saiu do judaísmo. Sim, é o que diz o capítulo 7 de Romanos. E ele estava tão envolvido no judaísmo, e em Filipenses capítulo 2 e capítulo 3, ele diz que considerou tudo aquilo que era muito importante para mim como lixo, esterco, algo a ser lançado fora. E ele teve que experimentar isso antes de ministrar para outras pessoas. E é isso que tem que acontecer na igreja hoje, certo? Com certeza, isso tem que acontecer. Não dá para pregar algo que você não tem. E usando Filipenses 3, quando ele diz, considerei tudo como perca, ele estava dizendo ali, não era só que ele largou algumas coisas, mas ele estava dizendo, eu olho para o que eu tentei fazer e reconheço que machucou e atrapalhou. Me atrapalhou muito, não foi só algo que eu perdi e deixei de lado. Eu vi que tentar guardar a lei como cristão era algo que atrapalhava a minha caminhada com Cristo. Então Paulo, quando ele fala de colocar a fé em qualquer outra coisa, sem ser Cristo e ele crucificado, sabendo que isso vai machucar ou atrapalhar, vai frustrar a graça de Deus e o Espírito Santo não vai se mover. Essa era a mensagem dele. Então, não é isso que está acontecendo na igreja hoje? Sim. Pessoas que aprendem a viver para Deus através da lei, isso está atrapalhando eles, não está ajudando. Sim, está atrapalhando, como esse movimento de raízes hebraicas está machucando, jejuando para vencer o pecado. Isso machuca a pessoa. São coisas que temos que deixar de lado para experimentar o verdadeiro mover do Espírito Santo. Outro dia ouvi um pregador que, se eu falasse o nome dele, todos iam saber. Ele não é pentecostal, mas é pastor de uma grande igreja. E ele estava pregando sobre como vencer o pecado. E, basicamente, ele disse o que todo mundo diz. Você tem que tentar mais. E certamente você vai falhar se seguir esse caminho. Tem que deixar o Espírito de Deus viver através de você. Exatamente. O nosso tempo acabou. E obrigado por nos assistir hoje. Oramos para que Deus abençoe a todos vocês grandemente e diga a outros sobre o estudo na palavra. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.